Fala aí, tenista! É o seguinte, ó, nesse vídeo aqui eu quero continuar dando ênfase no treinamento, na metodologia de treinamento. No vídeo anterior, nós falamos da diferença, né, de um treino com foco no desenvolvimento técnico e um treino com foco no desenvolvimento tático. Como é que você deve treinar para você desenvolver a tática e estratégia, né? Nós falamos aí da maneira como você deve treinar para você ser um bom jogador. Agora eu quero falar o que treinar. Né? O que de fato você deve treinar para você realmente vencer mais jogos, para você realmente ser um jogador extraordinário. O que é um jogador extraordinário? É um jogador fora da curva, é um jogador que consegue fazer coisas que outros jogadores do mesmo nível que você não conseguem. Então você está fora da curva ali, você consegue fazer algo a mais que os outros não conseguem. Isso é ser extraordinário, fora da curva. Tá? Então é isso que eu desejo para você aqui nesse treinamento. E para que você consiga ser um jogador extraordinário, você precisa entender o que você deve treinar, onde você deve manter mais o seu foco. Foco naquilo que você já faz bem ou foco naquilo que você não faz tão bem, né? E para responder essa pergunta, eu quero fazer uma reflexão rápida aqui com você, para você entender a minha maneira de pensar, a maneira como eu ensino meus alunos, beleza? Então vamos lá. Pensa no seguinte. Nós não somos treinados para sermos pessoas fora da curva. Nós somos treinados para sermos medíocres, né? Como assim, Adriano? Treinados para sermos medíocres? Medíocre é estar na média. Então nós somos treinados desde criança para estar na média, para sermos iguais às outras pessoas, né? É assim que nós somos treinados desde criança. Pensa na época da escola, quando você estudava ali matemática, português, inglês, geografia. Sempre tem uma matéria em que você vai bem e outra que você vai mal. Então vamos supor que você ia bem em matemática e física, por exemplo. Você sempre tirava 10 em matemática e física, é a matéria que você mais gostava. Você ia bem naquela matéria. Em contrapartida, tinha as matérias que você não ia tão bem, porque as matérias que você odiava. Vamos supor que seja português e inglês. Tá? Ah, eu odeio inglês e português, não suporto estudar inglês e português, por isso eu vou mal. Mas matemática e física, aí é comigo. Aí pode jogar no colo do pai aqui que eu vou tirar 10. Só que aí o que acontece? O que a escola vai fazer com você? Vai falar, ó, é o seguinte, Adriano, você precisa estudar mais português, você precisa estudar mais inglês, porque senão você não vai passar de ano. Não é assim que funciona? Então, ou seja, a escola te obriga a estar na média. Te obriga a estudar, fazer aquilo que você não gosta, porque você precisa estar na média. Se você não atingir a sua nota média, vamos supor que seja nota 7, você não vai passar de ano. E seu pai, se você chegar em casa lá com o boletim lá e seu pai vê que você não está indo em português e inglês, o que ele vai falar? Que é isso, menino? Tirando 4 em português e inglês? Vai estudar português, vai ficar de castigo, vai estudar português e inglês para você melhorar essa nota aí, para você estar na média, para você passar de ano. Não é assim que funciona? Mas pensa comigo, segue o raciocínio. Não seria melhor para todo mundo se a criança que está estudando e ela não gosta de português e inglês, poxa, se ela não gosta de português e inglês, ela não se identifica com aquela matéria, não seria melhor a gente dar mais ênfase na matéria que ela vai bem? Por que a gente não pode fazer diferente? Por que a gente não pode, por exemplo, pô, meu filho está indo bem em matemática e física, pô, então eu vou contratar um professor particular de matemática e física para ele ficar melhor ainda. Por que eu não posso fazer o meu filho ser extraordinário naquilo que ele gosta? Por que ele tem que ser a média igual a todo mundo? Por que ele tem que ter sempre igual a todo mundo? Por que ele não pode ser uma pessoa fora da média? Por que ele não pode focar em matemática e física e futuramente ser um próximo Isaac Newton, por exemplo, né? Ser um físico nuclear, sei lá, ele ser a melhor pessoa que ele pode ser naquela matéria que ele gosta, naquela matéria que ele vai bem. Tá? Por que ele tem que estar na média em tudo? Tá? E isso eu acho, na minha opinião, tá, gente? Na minha opinião, isso prejudica muito o desenvolvimento da pessoa. Isso prejudica muito. Eu acho que a pessoa tem que focar naquilo que ela manda bem e ela tem que ser uma pessoa extraordinária naquilo que ela manda bem, ser uma pessoa fora da curva. Eu acho que é assim que a sociedade cresce. Ninguém vai ser bom em tudo, tá? Você tem que ser bom em alguma coisa. Você tem que contribuir para a sociedade sendo bom em alguma coisa, né? Não bom em tudo, da forma como nós somos ensinados, né? Se a gente pegar, por exemplo, um médico, se você precisar fazer uma cirurgia no cérebro, você vai procurar um clínico geral? Eu acho que não, né? Você vai procurar um neurologista.
Por que você vai procurar um neurologista? Pô, o neurologista é um especialista naquilo, é um especialista em cérebro. Ele é um cara fora da curva naquilo, em neurologia, tá? Pô, mas o clínico geral, ele também estuda neurologia na faculdade. Por que então que você não tem segurança de fazer uma cirurgia com um clínico geral? Porque, apesar de ele ter estudado neurologia na faculdade, ele estudou muito pouco. Ele não foi uma pessoa fora da curva nessa matéria, porque ele teve que estudar um pouco de tudo. Ele teve que estudar dermatologia, ele teve que estudar urologia, teve que estudar tudo, né ou não é? Então, para você realmente ser uma pessoa fora da curva, você tem que focar em uma coisa só. Para você realmente estar fora da média, para você realmente ser uma pessoa extraordinária e ser tudo aquilo que você pode ser como profissional naquela área que você escolheu, tá? E se a gente trazer isso para o tênis, funciona da mesma forma, gente, tá? Ao invés de a gente ficar dando foco em tudo, né? Um pouco de direita, um pouco de esquerda, um pouco de saque, um pouco de voleio, por que a gente não foca naquilo que já está trazendo resultado para você, tá? Isso é muito importante, tá? Isso não quer dizer que você vai abandonar aquilo que você faz mal, que você não vai treinar aquilo que você faz mal. Você vai treinar também, mas você vai dar mais ênfase para aquilo que já está te trazendo resultado. Pensa comigo, se a gente falar do tenista Rafael Nadal, se a gente pegar os 3 tenistas ali, que todo mundo diz que é os 3 fora da curva, né? Que é o Nadal, o Federer e o Djokovic. Você já parou para pensar por que eles são jogadores extraordinários? Por que eles são jogadores fora da curva? Se eles estão fora da curva é porque eles fazem coisas que outros não fazem. É ou não é? Por isso eles são fora da curva, eles estão fora da média. Eles não estão dentro da média. Se a gente pegar e tirar esses 3, o restante estão tudo ali na média. É todo mundo que faz bem um pouco de tudo, né? Todo mundo joga bem, mas esses 3 estão fora da curva, estão fora da média, né? E por que esses 3 são fora da média? Pensa comigo. Se a gente pensar no Rafael Nadal, quando a gente olha para o Rafael Nadal, o que vem na sua cabeça? Por que o Nadal é fora da curva? Por que o Rafael Nadal é extraordinário, é acima da média em relação aos outros jogadores? Com certeza você vai falar a questão mental, né? E eu concordo com você, né? Em relação às habilidades mentais, o Nadal é um cara fora da curva, né? Quantas vezes a gente já ouviu falar sobre isso, né? O Nadal mentalmente é um monstro, o cara mentalmente é um animal, né? O cara pode estar perdendo de 5-0 que o semblante dele não muda, ele tá sempre ali, cabeça erguida, né? Olhar pra frente e sempre acreditando que ele pode virar aquele placar, né? Na cabeça dele não tem dúvida, ele sempre acredita que ele pode virar esse jogo, pode virar a partida, mesmo perdendo de 5-0, tá? Então, por isso, o Nadal é fora da curva, porque a habilidade mental dele, a concentração, o foco, a determinação dele, a confiança dele em si mesmo é totalmente fora da curva do restante dos outros jogadores. Por isso ele é o que é. Se a gente pegar o Djokovic, por exemplo, o que o Djokovic é fora da curva, né? Se você respondeu devolução e consistência, é exatamente isso. Ele é fora da curva justamente por causa disso, né? Inclusive teve uma entrevista uma vez com um jogador Del Potro, se eu não me engano foi na final de Miami, né? Que o Djokovic ganhou, sei lá, não me lembro agora, não me recordo agora. Que foi perguntado, né, para ele, né? Foi, pô, por que será que o Djokovic está nessa fase que ele não perde para ninguém, né? O que acontece? O que ele faz de diferente, né? E o Del Potro falou, ó, até o 4x4 ali, ele é um jogador normal, assim como os outros, né? Então você consegue jogar muito bem com ele. Só que quando chega no 4x4, parece que ele liga um botãozinho ali na cabeça dele que ele simplesmente não erra mais. E você pode fazer o que for que ele não erra. Aí você se sente na responsabilidade de fazer algo a mais e o que acontece? Aí é onde você começa a cometer erro não forçado. Então ele ganha pelo seu erro, não ganha porque realmente ele jogou muito. Claro, ele joga muito, mas na maioria das vezes ele ganha porque ele erra menos. Ele é extremamente consistente, tá, gente? E, além de ter uma boa devolução também, isso incomoda bastante. Então ele é fora da curva nessa situação, ele é acima da média nessa situação. E se a gente pegar o Roger Federer, o que o Federer é fora da curva? O que o Federer é acima da média? É a precisão no forehand dele.
ele consegue fazer absurdos com aquele forehand dele, tá? A primeira bola que ele pega com o forehand, ele já machuca o adversário, porque ele tem muita precisão e muita força naquele forehand. Ele nem é o jogador que tem um forehand mais pesado do circuito, né? Se a gente pegar o Del Potro, por exemplo, aí o Del Potro bate muito pesado também, né? Se a gente pegar o Dominic Thiem, muita gente fala que o Dominic Thiem aí, a galera que vai assistir torneio profissional, né, ao vivo, fala muito do Dominic Thiem, né? Que a bola do Dominic Thiem é muito pesada, mais pesada até que do Roger Federer. Mas a precisão do Thiem não é a mesma que o Roger Federer tem. O Federer tem uma precisão no forehand dele absurda, gente. Ele consegue encaixar umas jogadas espetaculares. E mesmo quando ele está em situação desfavorável, com o peso do corpo atrás, ele consegue gerar uma força e uma precisão absurda. Ele coloca a bola onde quer com aquele forehand. E isso incomoda demais, tá? Então ele é muito fora da curva em relação ao forehand e ao voleio também, né? Um voleio extremamente eficiente. Então ele faz uma jogada com forehand de extrema precisão, já machucando o adversário, e na próxima bola, aquele voleio espetacular, voleio curto, voleio de slice, voleio, faz o que quer com aquele voleio também, né? Então, em relação a voleio e forehand, ele é um tenista fora da curva, é um tenista que consegue fazer coisas com o forehand dele e com o voleio dele que outros tenistas não conseguem. Por isso, ele é fora da curva, tá, gente? Aonde eu tô querendo chegar com toda essa ladainha que eu tô falando aqui? Que você deve focar naquilo que você faz bem, tá? Desenvolve mais aquilo que você faz bem. Ao invés de você ficar dando ênfase naquilo que você não faz tão bem, por exemplo, você tem um bom saque, certo? Você tem um bom saque, só que aí você está deixando de treinar saque porque você quer desenvolver a sua esquerda, que não vai tão bem, porque você quer desenvolver o seu voleio, que é mediano, né? Você não tem aquele voleio tão bom. E aí o que acontece? Você acaba treinando menos saque. Então, num treino de 1 hora, aquilo que você poderia dedicar meia hora ao saque e outra meia hora aos outros golpes, para você desenvolver os outros golpes, por exemplo, aquilo que você não vai tão bem, o que você faz? Você treina um pouco de tudo, um pouco de forehand, um pouco de backhand, um pouco de voleio e um pouco de saque no final. E o que acontece? Aquilo que você vai bem, você dá pouca ênfase, você treina muito pouco. E aí o que acontece? Você vai continuar sendo um jogador que está na média, um jogador que não é um jogador extraordinário, não é um jogador que está acima da média. Por que você não desenvolve o seu saque? Se você é melhor naquilo que o seu saque, foca mais no seu saque. Dedica meia hora do seu treino para desenvolver seu saque, tá? Você pode treinar as outras coisas numa situação de jogo, por exemplo, mas focando no seu saque. Sempre inicia com o seu saque. Inicia com o seu saque. Estou dando um exemplo aqui, se no caso o seu ponto forte fosse o saque, por exemplo, tá? Então, foca naquilo que te traz mais resultado. É assim que você vai se tornar um jogador fora da curva. Se a gente está falando do saque aqui, vamos pegar o Isner, por exemplo, né? O tenista Isner. O Isner, tenista americano, em relação a fundo de quadra, ele é uma pessoa totalmente normal. Se a gente pegar o Thiago Monteiro, o brasileiro Thiago Monteiro, eu acho que o Thiago Monteiro tem jogo de fundo muito melhor do que o Isner, por exemplo. Mas por que o Isner está lá em cima e o Thiago Monteiro não? Porque o Isner é um jogador fora da média quando se fala no saque, tá? O cara consegue um saque absurdo, consegue dar uns aces fantásticos, né? Então, por mais que ele não seja muito bom de fundo de quadra, não consegue segurar muito bem o rally, ele compensa no saque dele que é acima da média. Então, pode ver, os jogos do Isner, a maioria vão pro tie break. Por quê? Porque quando o cara saca, o cara consegue fazer o game tranquilo, porque o jogo de fundo do Isner é meia boca, né? É arroz com feijão, tá? Agora, quando o Isner saca, aí é difícil quebrar também, né? O Isner saca muito bem e o cara não consegue quebrar. Por isso, a maioria dos jogos dele vai pro tie break, tá? Porque ele não quebra o cara, mas o cara também não quebra ele. Então fica aquele negócio, né? Quem der aquela primeira vacilada no saque é o que vai perder. Né? Então, se ele vacilar no saque dele e não conseguir sacar bem naquele game e for quebrado, ele praticamente já está derrotado, né? Ele já perdeu o jogo. E o cara é a mesma coisa. Se porventura o cara dá uma viajada ali durante o game e perde o saque dele pro Isner, dificilmente ele vai quebrar o Isner de novo, tá? Então o Isner vai ganhar, tá, gente? Então, é essa reflexão que eu queria trazer para vocês.
É assim que eu penso, é assim que eu treino os meus tenistas. Eu procuro ver o que ele faz bem e procuro desenvolver o jogo dele naquilo que ele faz bem, tá? Se for o forehand, pô, como é que eu posso desenvolver o jogo desse tenista em volta desse forehand poderoso que ele tem? Se é um backhand, pô, como é que eu posso desenvolver o jogo do meu tenista de forma que ele consiga usar mais esse backhand para construir mais os pontos? Tá? Então é isso que você tem que pensar. Baseia o seu jogo, o seu desenvolvimento do seu jogo naquilo que você faz bem. E bota foco total nisso que você faz bem para você ser um cara fora da curva nisso que você já faz bem, nisso que já tá te trazendo resultados. E você pode ter certeza que isso vai fazer com que você tenha resultados muito mais rápido do que você tentar desenvolver o seu lado fraco. Porque por mais que você desenvolva o seu lado fraco, ele não vai superar aquilo que você faz bem. Então você vai continuar sendo um jogador mediano, tá? Agora, se você desenvolver aquilo que você faz bem e está acima da média, como o exemplo aqui que nós estamos dando aqui do saque, muitas vezes você não vai precisar usar o seu backhand, porque você já vai ganhar um ponto no saque. E por mais que essa bola volte na devolução, não vai voltar tão forte, vai voltar uma bola mais fraca e você vai ter tempo suficiente para fugir desse backhand e jogar com o seu forehand. Você não vai precisar se preocupar tanto com o seu backhand. Tá entendendo? É isso que eu quero que você entenda. E se você concorda comigo, show de bola. Se você não concorda, tá tudo bem. Continuamos amigos, beleza, gente? Eu só tô passando aqui a minha reflexão, a minha maneira de pensar. É assim que eu penso, é assim que eu treino os meus jogadores. E no meu ponto de vista, na minha experiência, é o que traz mais resultados para os meus jogadores. Beleza, gente? Então, é isso aí. Até o próximo vídeo.